Olá, eu sou Juliana Mendes, mentora de carreira e psicóloga. Eu sou Bruno, cardiologista. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde em geral e também sobre saúde mental. E vamos começar falando aí sobre um paralelo entre o coronavírus e o H1N1. Se a gente está conseguindo testar todas as pessoas. Então, houve uma mudança importante na estratégia do governo, né, até um engajamento de grandes empresas neste quesito. O governo está aumentando de forma expressiva a capacidade de testagem das pessoas para o coronavírus. Isso vai trazer uma informação importante para o controle da epidemia, né, de uma forma estratégica. O governo não tem capacidade de testar todos, mas estrategicamente vai conseguir testar uma parte da população para ter uma informação adequada da evolução da epidemia e até para ter a informação certa para a hora que a gente vai conseguir flexibilizar a quarentena. E o que a gente tem de novo para o tratamento do vírus? Na verdade, tudo está sendo testado, tudo é novo, é uma doença nova, a gente não tem muito recurso terapêutico específico para essa doença. A gente tem um suporte médico para o paciente e temos também essas informações. Agora, o mais importante que eu vejo até agora, que a gente tem de dado, é o isolamento social. Isso é o que a gente tem de mais importante no combate ao controle da epidemia. Muito bem. E já que estamos falando disso, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de isolamento vertical e depois a gente volta a falar um pouquinho sobre saúde mental, né? O que você acha, ou o que os especialistas em saúde acham, né, ou estão concluindo sobre essa questão do isolamento vertical? Então, a gente vê uma pressão grande disso, né, até bastante informação nas redes sociais, né, que o isolamento vertical nada mais é do que isolar apenas os grupos de risco e expor as pessoas que não são grupo de risco, por ter uma mortalidade baixa, ao vírus para todos pegarem de uma vez ou de uma forma mais rápida e deixar o grupo de risco isolado. Isso já foi tentado em outros países e até agora não se mostrou muito benéfico e, na verdade, até alguns países que adotaram essa medida inicialmente estão voltando atrás. Então, eu repito, por hora, o que a gente tem de melhor controle dessa epidemia é o isolamento horizontal, é o isolamento social de todos e manutenção de serviços apenas essenciais. Agora, Ju, os casos de depressão e ansiedade aumentam em situações de isolamento e há um maior risco de suicídio nessa situação? Sim, existe um estudo científico da revista The Lancet que fez inclusive um comparativo com outros momentos da história de pandemias, de epidemias, e há realmente um aumento no índice de estresse, de depressão e de ansiedade. E isso vem muito de sintomas, né, que tanto o isolamento quanto o medo da infecção, né, as perdas financeiras, tudo isso dispara nas pessoas reações como insônia, toda a reação que vem aí da ansiedade, né, palpitações, irritabilidade. Então tudo isso acaba se tornando nesse momento maior, né? As pessoas estão se sentindo muito pressionadas e angustiadas com todo esse contexto, um contexto muito difícil. É importante dizer também que nessa questão do índice de suicídio, né, já existem alguns registros na Itália, né, de suicídios, principalmente de profissionais de saúde, em função do medo de contágio para os seus entes queridos ao serem infectados, e também em função de toda a pressão que existe, né, em cima dessas pessoas. Então, acho que esse é um grupo que tem que se ter um cuidado ainda maior, e a população em geral tem que estar atenta e principalmente aos sintomas, né, que é o que faz com que a gente note que é preciso acender aí um alerta. Sim, é um momento de cooperação, né, principalmente na saúde mental. Todos podem se ajudar agora. E quais os sinais de alerta da saúde mental e como buscar ajuda? Existe uma faixa etária que precisa de mais atenção?
esse alerta, é preciso notar que no momento de isolamento e de mudança, as pessoas elas mudam muito o seu comportamento, né? Então, é muito comum que pessoas que normalmente são tranquilas, otimistas, podem vir a se sentir pressionadas, podem vir a se sentir mais estáveis emocionalmente. Então, ao mesmo tempo, todo esse contexto traz uma enxurrada de emoções, né? Então, o que acontece? Se uma pessoa, por exemplo, que está dentro de casa com você começa a dormir demais, né? Não conseguir manter uma rotina que seria uma rotina relativamente saudável, né? Para um caso de isolamento, ou seja, procurar manter suas atividades diárias, né, como as rotinas básicas de higiene, né, as rotinas básicas de cuidado consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor, com a sua casa. Então, a insônia, né, ou seja, se esse sintoma começar a ter um efeito muito maior, né, a pessoa tiver muita dificuldade para dormir. A gente sabe que, até você como cardiologista, né, Bruno, sabe que essa coisa da palpitação, né, inclusive é legal de repente você até trazer pra gente essa questão da diferença entre quando isso é psicológico e quando isso é físico, né? É claro que é Muitos difícil. Sintomas emocionais nos remetem, né, as pessoas, principalmente a doenças cardíacas, né? Eles têm muitas palpitações, dor no peito, falta de ar, muito comum em quadros emocionais. Então, muitas vezes as pessoas ficam com esse sintoma físico, mas isso perdura, né? E aí é nesse momento que a pessoa precisa realmente procurar um profissional, um profissional da saúde, aí, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do nível aí também um cardiologista, um médico, porque a saúde ela tá no momento de alerta mesmo, né? A gente precisa estar muito atento para que isso não se torne, além de um problema de saúde, né, geral, em função do contágio em si, do vírus em si, que não se torne um problema sério de saúde mental, né? A gente tem que ter esse cuidado. E não existe uma faixa etária específica. É claro que talvez os idosos, né, que estão ainda mais excluídos nesse momento, né, e com muita dificuldade de conseguir ter contato social, né, eu acho que é uma faixa que precisa estar muito atenta, né. As crianças, eu acho que normalmente é difícil ver os sintomas nas crianças, né, mas é importante também estar alerta a essas rotinas diárias, né, essas crianças estão conseguindo manter, né, uma atenção, então acho que o cuidado é geral. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre, acho que uma pergunta que muita gente quer saber, né, Bruno, que vem um pouquinho agora mais nessa questão de saúde, talvez até pública, né, que é a situação dos hospitais da região, né, se eles estão preparados, se eles têm o apoio necessário das instituições governamentais, como é que está essa situação hospitalar, né, ou que eu sei que você trabalha em UTI, né? Então, como é que você está vendo, né, essa situação hospitalar nesse momento? Então, eu trabalho na UTI do Hospital Conceição e tenho contato com colegas de toda a estrutura de saúde da cidade e do estado. Falando da nossa cidade, Tubarão, o que eu vejo é que houve uma resposta muito rápida do sistema de saúde, assim como das pessoas no isolamento. O sistema de saúde respondeu de uma forma rápida, se reservando para atender a demanda do surto de coronavírus. Né? A gente ainda não chegou no auge do surto, até por isso o hospital está preparado para esse auge. A gente ainda não sabe aonde e a magnitude que vai chegar o pico do surto, mas o que eu vejo dentro da minha experiência é que a estrutura de saúde do município e da região se reservou e se preparou para atender o surto dentro das nossas possibilidades. Então eu estou otimista em relação a isso. Acho que se houver um engajamento da população, eu vejo que o sistema de saúde, os profissionais de saúde,
da região estão engajados e preparados para atender a epidemia. Mas isso vai depender muito dessa questão do isolamento, né? Porque no momento que existe um contato social, né, isso se torna um risco maior para os hospitais. Exatamente, com certeza. Esse é o maior risco que a gente pode ver, né? É a sobrecarga do sistema de saúde até chegar a um ponto que ele não daria conta de atender a demanda de casos. Né? Então, por isso que é importante o engajamento tanto da população, nos seus cuidados e no seu resguardo, para evitar a disseminação da epidemia, assim como o engajamento que está havendo do sistema de saúde e dos profissionais que trabalham na área para atender o pico do surto. E eu sei que você se informa muito, né, Bruno? Então, como é que você tem visto isso em outros países, né? Como é que isso tem acontecido, essa correlação entre isolamento social versus o número de casos, né? Um aumento da incidência aí de casos de coronavírus? Então, eu vejo que dessa vez a gente tem informações antecipadas, né? A gente já sabe de como a epidemia, como o vírus se comporta. Desde janeiro a gente tem essas informações. Né? Então, houve alguns descasos no sentido de atraso de resposta, às vezes por não levar tão a sério e não esperar que atingisse essa gravidade, o surto. Mas o que eu vejo é, a partir do momento que começa a sobrecarregar o sistema de saúde, todos os países se engajaram no sentido de que é necessário um isolamento social, é necessário uma reserva do sistema de saúde para atender esses casos, né? E é necessário que a equipe de profissionais de saúde esteja preparados, porque muitos também vão contrair e muitos serão isolados. Então é importante esse engajamento, que será necessário um esforço hercúleo dos profissionais de saúde para dar conta dessa demanda que virá. Bom, o ministro da Saúde anunciou que a gente vai ter um teste chamado imunocromatografia. Pode trazer essa informação de forma mais simples para que possamos entender no que ela auxilia? Então, ela vem de encontro àquilo que eu falei na primeira pergunta, do aumento de capacidade de testes do governo. A imunocromatografia nada mais é do que o que tem se chamado de teste rápido, né? Que é um teste que analisa os anticorpos da pessoa. Quando a pessoa contrai o vírus, a partir do 4º ao 5º dia, terceiro ao 5º dia, ela começa a desenvolver anticorpos contra os vírus, contra o coronavírus. E esse teste é o que vai detectar esses anticorpos na pessoa. Então, ele começa a positivar a partir do 4º, 5º dia, sendo que, em geral, ele positiva no 8º dia. A grande vantagem, né, é esse aumento de informação que a gente vai ter, e é um teste que demanda uma estrutura menor para ser realizado. Ele pode ser realizado no local onde o paciente é atendido. Né? Então, ele não precisa ir para um laboratório central, como a maioria dos testes é feito, para ser realizado. Então, ele tem uma facilidade logística muito importante e vai ajudar no aumento de informações e nesse esclarecimento de como a epidemia está se alastrando. Para manter a imunidade, Bruno, ela é importante nesse momento? Que dicas aí podem se dar, ou que poderia se dar para manter essa imunidade alta ou para manter esse vírus longe? Então, isso passa um pouquinho pela tua parte também. Acho que dentro da imunidade, a saúde mental estando em dia, a nossa imunidade vai estar melhor. Né? Então é importante, como você falou, a gente manter algumas rotinas, que isso nos traz algum conforto mental. Né? É importante a gente ter uma alimentação balanceada agora, né? Tentar ingerir o máximo possível de vitaminas em frutas, fibras, verduras, uma alimentação leve também, para não vir a sofrer outros problemas que uma alimentação desregrada nos traria. Né? É importante a gente ter uma boa qualidade de sono, né? Então ter um ambiente tranquilo dentro de casa, tentar descansar de uma forma adequada, né? Isso nos torna mais forte para combater a doença. Acredito também, dentro do possível, a gente deve
estipular alguma atividade física diária dentro de casa. É importante a gente manter o nosso coração sadio, as nossas articulações sadias, nossos músculos sadios, que isso vai nos tornar também mais fortes para combater essa epidemia. E para manter a nossa saúde mental em dia também, né, essa rotina ela é fundamental. Então, procurar manter, desenhar mesmo uma rotina como se fosse uma rotina sua, aparentemente normal, né? Então, com horários de você fazer as refeições, respeitar esses horários, né? Porque é muito comum quando as pessoas estão em casa acabar comendo fora de hora, né? E isso depois também reflete futuramente em problemas em relação ao peso, né? E até a rotina da atividade física, a rotina com os filhos, tudo isso é bem importante. Ao mesmo tempo falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, porque terão dias que as pessoas, né, você vai se sentir mais triste ou horas, né, em outros momentos vira raiva, em outros momentos vira desespero, talvez até um pouco de perda de controle emocional. E aí é muito importante manter a comunicação com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Aqui em casa a gente faz isso. Quando tá triste, falar que tá triste, né? E ao mesmo tempo procurar dentro desse dia a dia manter alguma rotina produtiva, né? Então, se você trabalha, procurar coisas relacionadas ao seu trabalho que você possa fazer, que você possa ajudar as outras pessoas para se sentir um pouco útil, né? Porque Sim. eu acho que essa inutilidade ou esse sentimento de tédio, né, de estar trancado dentro de casa, falta de produção, né? A falta da produção, da produtividade, que é tão importante no nosso dia a dia, faz com que a gente se recolha mais, né? Então, sem dúvida, quando a gente fala da harmonia também, dos relacionamentos, o mais importante de tudo é o diálogo, né? É manter a conversa, procurar, se você sentir aí que está tendo dificuldades de controlar, procura um psicólogo online, né? Porque tem muita gente hoje fazendo isso. Ou procura os hospitais, as clínicas que estão tendo, né? Bruno, tá mantendo algum atendimento emergencial aí, né? Tudo, a gente tem todos os sobreavisos mantidos na cidade, ninguém vai ficar desassistido. Os pronto atendimentos e emergências também estão funcionando 24 horas. Tá? É óbvio que devem procurar só em caso de real necessidade, mas não vai faltar atendimento para a população que precisar de uma forma urgencial. Né? E nesse sentido que você falou, eu acho que é importante falar também de atitudes positivas que a gente deve se engajar, né? Ser o máximo de solícito possível dentro de casa, né? Se dispor a fazer todas as atividades possíveis, ser o menos rabugento possível, não é hora para ser rabugento, se dentro do possível. Às vezes até aceitar algumas coisas que a gente não costuma aceitar para melhor harmonia, como você falou. Então é hora de a gente mostrar, se engajar e disseminar atitudes positivas. Exatamente, tem a ver com aceitar que é um momento difícil, que é um momento que a gente não tem como controlar muitas coisas, mas que a gente pode controlar sim as nossas emoções, né? E para isso procurar meditar, procurar ter pausas para respirar, procurar ter pausas para pensar, né? Então, sei que quem tem filhos em casa é desafiador, né? O nosso tá aqui do ladinho fazendo bagunça, mas também é importante que eles nos trazem alegria. E é o momento, acho, de a gente ver o lado positivo, tudo que a gente pode aprender com essa situação, no sentido de, com certeza surgirão novas habilidades, novas formas de trabalho, novas formas de vida, né? Então, e a gente pode deixar aí alguma mensagem final, Bruno, positiva, né, para as pessoas acreditarem, né, que a gente vai passar por tudo isso bem, né? Vamos passar, vamos na fé. A humanidade já passou por crises piores. É hora mais do que nunca de cooperação. Quem puder ajudar ao máximo ao próximo, a gente precisa disso. Todos precisamos, todos vão enfrentar momentos piores ou melhores, mas quanto mais pudermos nos ajudarmos, melhor sairemos dessa crise. É isso aí. Um beijo grande para todos, força. Beijão, pessoal, um abraço da família.
E... Estamos à disposição e para ajudar também. Isso. Um abraço. Um abraço.